depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Mas aqui no livro do Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele diz aos seus discípulos: porque na verdade, versículo 5, porque na verdade João Batista com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Versículo 14: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, qual é o papel da igreja diante dos acontecimentos do fim? Qual é o papel dessa igreja, Igreja Batista Itatiaia, diante dos acontecimentos do fim? Jesus, ele disse aos seus discípulos: não vos convém e não vos compete saber os dias, os tempos, as estações, quando as coisas vão acontecer, porque o coração do homem é curioso, sim ou não? Quem aqui é um pouco curioso aí? Levanta a mão. Nós somos, irmãos. Quando a gente ouve na televisão falar de situações que a gente, pelo conhecimento bíblico que a gente tem, a gente começa a ligar os pontos, e a gente começa a ver ali um acontecimento profético, a gente já fica pensando: será que o fim vai ser daqui 5 anos? Será que o fim vai ser daqui 3 anos? Será que o fim vai ser daqui 10 anos? Será que Jesus volta daqui uns dias? Será que Jesus volta daqui uns anos? E hoje, irmãos, as pessoas estão estudando muito mesmo o cumprimento das profecias, para tentarem ter uma visão assim, mais ou menos próxima da vinda de Jesus. Só que eu vejo assim: o homem pode estudar, ele pode fazer tudo o que ele quiser fazer para tentar chegar nessa conclusão, mas o fato é que a gente não sabe, irmãos. E o próprio Senhor Jesus disse: não vos compete saber o dia e a hora, vocês têm que ver os sinais e saber que está próximo. Ou seja, a gente pode saber que está próximo, porque o tempo do fim se iniciou a partir do momento que Jesus subiu aos céus. Ali se iniciou o tempo do fim, e de lá para cá já se passaram 2022 anos. Ou seja, nós estamos muito mais próximos do tempo do fim do que aquela geração, sim ou não, irmãos? Nós estamos 2022 anos bem mais próximos do tempo do fim, do cumprimento de todas as profecias. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração para te dizer nessa noite. Ele disse para mim, falar para você o seguinte: não se preocupe em querer saber dos acontecimentos futuros, se preocupe em servir a Deus hoje. Amém? Se preocupe em fazer a vontade de Deus hoje. É hoje que nós temos que encher a nossa lâmpada de azeite. É hoje que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. É hoje que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. É hoje que nós temos que evangelizar os perdidos e proclamar a salvação no Evangelho de Cristo a toda a humanidade. É hoje que nós temos que perdoar quem nos feriu. É hoje, irmãos, que nós temos que nos comprometer com Deus, no sentido, irmãos, de fazer a vontade de Deus e renunciar à vontade da nossa carne. É hoje que nós temos que fazer um conserto da nossa vida. Se nós precisamos consertar, é hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã. Irmãos, é hoje, o tempo é hoje. Nós precisamos buscar a Deus hoje, nós precisamos nos humilhar diante de Deus hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Nós não temos controle sobre o amanhã. Você pode dizer com certeza para mim que amanhã, tal horário, você vai fazer tal coisa. Talvez você possa até dizer: pastor, eu creio que eu vou.
mas a gente não tem controle sobre o amanhã. E quando, irmãos, ali no livro de Tiago, no capítulo 4, se não me falha a memória, do versículo 13 em diante, ali alguns comerciantes judeus, eles disseram no seu coração assim, porque eles eram muito bons negociadores, eles eram muito pessoas assim prósperas na época, eles disseram assim: amanhã iremos a tal cidade, ali negociaremos e ali ganharemos. E aí a palavra do Senhor vem ao encontro deles dizendo: eita, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E o que é a vossa vida, se não um vapor que hoje existe e depois não existe mais? Essa jactância, a palavra jactância na Bíblia quer dizer orgulho, presunção. Essa jactância, essa presunção, esse orgulho no coração de vocês não é bom. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Sempre, antes de fazer alguma coisa, a gente dizer: se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Amém? Se o Senhor quiser, amanhã eu vou estar vivo. Se o Senhor quiser, amanhã eu vou realizar tal situação. Se o Senhor quiser, daqui a um ano eu vou viajar. Se o Senhor quiser. Porque se Ele não quiser, não tem viagem, não tem amanhã, não tem nada, irmãos. Por isso nós temos que nos comprometer com o Senhor hoje. É hoje que nós temos que nos preocupar. Ali naquele momento Jesus estava diante de discípulos que estavam preocupados com o que ia acontecer lá na frente. Mas o Senhor disse: não se preocupe com essas coisas, olhe para o hoje. Não olhe para aquilo que eu vou fazer amanhã, olhe para aquilo que você precisa fazer para mim hoje. Me sirva hoje, me busque hoje, seja fiel a mim hoje, obedeça a minha palavra hoje, comprometa-se comigo hoje, e amanhã eu vou te dar a resposta de tudo que você está fazendo hoje. Amém, igreja? Tudo que você fizer hoje para agradar a Deus, tenha certeza, a resposta, a recompensa, ela virá amanhã para você, mas em função do que você está fazendo hoje. Então nós não podemos deixar para amanhã. Não tem uma frase que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então hoje nós temos que buscar a Deus. É tempo de começarmos realmente a priorizar o nosso hoje. Quem vive preocupado com amanhã se esquece do hoje. Quem vive preocupado com ontem se esquece do hoje. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: que aquele que vive olhando para o passado e também vive pensando demais no futuro se esquece de construir o hoje. Por quê? Porque está olhando para tempos que não estão na sua mão. O que aconteceu no passado não compete mais a você. O passado é passado. Você não pode retroagir, você não pode retroceder, você não pode mudar o que foi feito. E o futuro, você não tem controle sobre ele. Mas hoje é o tempo que Deus espera que nós venhamos a agir e fazer algo realmente significativo, que realmente dê a Ele a condição de fazer algo tremendo por nós amanhã. Amém? Em relação aos acontecimentos do fim, nós temos que pensar no hoje. Como estou vivendo diante de Deus hoje? Como está a minha fé hoje? Como está o meu compromisso com Deus hoje? Se eu fosse comparado a uma daquelas virgens que estava ali caminhando em direção ao noivo, eu seria uma virgem prudente ou seria uma virgem prudente? Se eu fosse ser avaliado por alguém que fosse olhar a minha vida e avaliar se eu estou vivendo de uma maneira que vai me garantir entrar no reino de Deus, eu estou sendo uma virgem insensata, louca, ou estou sendo uma virgem prudente, que está abastecendo a sua lamparina de azeite, para que o fogo continue aceso, para que o fogo continue aceso. Irmãos, existem combustíveis na nossa vida que nós não podemos deixar faltar. O fogo da sua fé precisa do combustível da palavra, sim ou não? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu olho para esse versículo, eu entendo o quê? Que a palavra é o combustível da fé. Quanto mais você ouve, mais fé você tem. Quanto mais você recebe a palavra no seu coração, mais confiança em Deus é gerada no seu coração. Mas quanto menos você ouve a palavra, quanto menos você recebe a palavra, quanto menos você se preocupa em receber a palavra, menos fé você vai tendo no seu íntimo. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
É a palavra que vai manter a sua fé acesa. A chama da fé precisa ser alimentada com a palavra. E a chama do amor? Como é que se alimenta a chama do amor? O amor às pessoas, o amor à obra, o amor a Deus. Como é que se alimenta isso? Como é que a gente faz para fazer com que essa chama fique acesa? Por exemplo, num relacionamento conjugal, elogiar é importante? Quem acha que elogiar é importante? Levanta a mão aí. Então isso é um tipo de combustível que alimenta o amor. Pedir perdão quando a gente erra dentro de um relacionamento alimenta a chama do amor, irmãos. Reconhecer falhas, reconhecer erros, ser generoso, irmãos, tudo isso alimenta a chama do amor. E do amor à obra de Deus também existem atitudes que nós temos que tomar. Nos comprometermos com a igreja, nos comprometermos com o ministério, nos comprometermos com o culto, tudo isso alimenta a nossa chama do amor ao nosso Deus. Então nessa noite, vamos alimentar essa chama no nosso coração. É hoje. Não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã, vai acontecer, mas você tem que se preparar hoje, para que amanhã você não seja pego de surpresa. Quem se prepara hoje, não vai ser pego de surpresa amanhã. Quem se prepara hoje, vai estar pronto para tudo que vai acontecer amanhã. Se Jesus voltar amanhã, você está pronto hoje. Se Jesus voltar para levar a sua igreja amanhã, você está pronto hoje. Mas nós temos que estar preparados. Olha o que os anjos disseram para os discípulos: por que vocês estão assim ansiosos? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele também voltará. Irmãos, foi dito ali, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. E nós temos que estar o quê? Preparados, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para levar uma igreja santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Ele vai voltar para levar, irmãos, quem está enchendo a sua vida com combustível que mantém a sua fé viva, que mantém o seu amor vivo, que mantém a sua vida espiritual viva. O Ricardo trouxe uma palavra tremenda quarta-feira sobre aquele texto de aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. Aquele que quiser preservar ou salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida nesse mundo por amor a mim, salvá-la-á. Irmãos, esse texto ele é muito forte. A gente fica pensando assim, que o caminho para a vida é o morrer. O caminho para viver é o morrer. E aí a gente fica pensando assim, o que Jesus quis dizer? Aquele que quiser preservar a sua vida nesse mundo, aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo. Nós temos que entender que quando Jesus fala isso, ele está falando da vida nesse mundo. A vida nesse mundo, qual é a vida nesse mundo? É a vida material. É aquela vida que vive buscando prazer nas riquezas do mundo, que vive buscando prazer no acúmulo de bens materiais. É aquela vida onde a pessoa que vive nela vive buscando satisfazer as vaidades, os desejos da carne. É aquela vida onde a pessoa está preocupada com as coisas daqui, com os desejos da sua carne aqui, com o prazer que ela pode ter aqui. E quando nós começamos a viver somente para alimentar essa vida, para preservar esta vida, nós começamos a morrer espiritualmente. É isso que Jesus estava dizendo. Quem quer viver para esta vida, que busca os prazeres desse mundo, que busca a realização no acúmulo de riquezas nesse mundo, está perdendo na eternidade, porque a vida da eternidade começa a ficar pequena, insignificante para quem está vivo demais para esse mundo. Mas aquele que está olhando para a eternidade, aquele que está vivendo com os olhos na eternidade, ele até busca as coisas desse mundo, ele até busca as riquezas desse mundo, mas ele subordina tudo isso a uma vida com Deus. Amém, irmãos? Ele coloca tudo isso aqui subordinado a uma vida com Deus. A prioridade dele é Deus. A prioridade dele é fazer a vontade de Deus. A prioridade dele ou dela é agradar a Deus, é usar os bens, os recursos que foram confiados e colocados em suas mãos para servir a Deus, servir as pessoas, e não somente servir a si próprio.
Então, quando nós estamos servindo somente a nós mesmos, com aquilo que Deus nos dá, com os recursos, com os talentos, nós estamos vivendo para esta vida, estamos esquecendo da vida com Deus. A vida com Deus, ela precisa ser preservada, ela precisa ser guardada. Então, como que nós temos que enfrentar os acontecimentos do fim? Com essa consciência de que o mesmo Jesus que subiu, vai voltar. Com a consciência de que nós não temos que nos preocupar tanto com o que vai acontecer lá na frente, mas com o que Deus quer que a gente faça hoje. Como nós estamos vivendo o nosso hoje? Em relação à oração, em relação a culto, em relação à palavra de Deus, em relação à obediência. Como que nós estamos vivendo? O nosso hoje é o hoje, irmãos. Quando você dormir e acordar, sábado vai ser hoje de novo. O seu hoje você vai ter que entregar diante de Deus. O sábado de amanhã, a hora que você acordar, vai ser hoje. Não vai ser mais amanhã. Você acordou hoje. Como é que vai ser o seu hoje amanhã? Como é que é o seu hoje hoje? Hoje amanhã, né? Como que você está vivendo? Então nós temos que parar para pensar nisso. Por fim, irmãos, enfrente os acontecimentos do fim, confiando no trabalhar de Deus, entendendo que Deus, Ele trabalha muitas vezes te colocando numa situação que só Ele pode te tirar dela. Deus trabalha assim. Às vezes Ele te coloca numa situação onde só Ele tem o poder de te tirar daquela situação. Exemplo, povo caminhando em direção ao Mar Vermelho. Chega lá no Mar Vermelho, o povo estava encurralado, não tinha para onde ir. Mar Vermelho na frente, montanhas de um lado, filisteus do outro, exército egípcio na retaguarda. Ou seja, não tinha para onde sair. Deus colocou o povo ali. Por quê? Porque Deus queria mostrar que Ele é soberano na vida do seu povo, que Ele é poderoso para te colocar em situações difíceis, mas Ele também é poderoso para te tirar delas. Amém, igreja? Deus nunca vai te colocar numa situação da qual Ele não possa te tirar. Porque muitas vezes a gente entra numa situação difícil, a gente fala: Senhor, como é que eu vou sair daqui? E Deus está falando: confiando em mim, porque eu permiti você entrar na situação, mas eu também vou te tirar dela. Amém? Quem acredita nisso? Deus é assim, irmãos. Ele trabalha dessa maneira. Às vezes Ele nos leva a determinadas situações em que nós nos sentimos incapazes, impotentes, sem condição alguma de sair daquela situação, mas é ali que Ele vai mostrar que Ele é Deus. É ali que Ele vai mostrar que Ele está no controle das coisas. Então talvez na sua casa você chegou numa situação que você não sabe como fazer. Talvez na sua vida financeira você pode estar vivendo uma situação em que você não sabe o que fazer. Talvez em algum aspecto da sua vida você está vivendo uma situação, talvez na sua saúde física, problemas de saúde, que você não sabe o que fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que permitiu que você chegasse nessa situação, também é poderoso para tirar você dessa situação. E Ele está aqui nessa noite. Ele está presente no nosso meio. O nosso Deus trabalha de maneiras misteriosas. Nosso Deus trabalha de forma misteriosa. Muitas vezes Ele não nos revela o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que nós possamos louvar e engrandecer o nome de Jesus.